Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica e nós hoje chegamos à lição de número 12, Vivendo no Espírito, um assunto super importante, crucial para os cristãos, e nós estamos felizes por poder gravar mais esta aula e assim compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos concedido através do estudo e através das experiências adquiridas nesse pequeno tempo de caminhada com o Senhor. Já chegamos à lição de número 12, né? As demais lições dessa revista, elas estão aqui na descrição desse vídeo, tem os links das lições anteriores aqui, e o texto áureo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, verso de número 22. E a verdade prática diz assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. E a nossa leitura bíblica, gente, está no capítulo 5 de Gálatas, do verso de número 19 até o verso de número 25. Nós vamos ler, como de costume, na versão NAA, uma versão muito boa, contextualizada, sem perder a essência da João Ferreira de Almeida, que é uma das versões mais tradicionais e que tem muita propriedade, né, e notoriedade com relação à tradução bíblica. Diz assim o texto bíblico: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. E a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a vida no Espírito. O segundo tópico, o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. Nossa lição se baseia nesses 3 tópicos e é isso. Antes de entrarmos na lição, gente, nós estamos rumo a 2.000 inscritos aqui no nosso canal. Já batemos a primeira meta de 1.000 inscritos, estou muito feliz. Temos atualmente 1.300 e alguma coisa e queremos chegar a 2.000, então nos ajude, se inscreva aqui no nosso canal, compartilha também esse vídeo com seus amigos. Tem um botão escrito compartilhar, ao final do vídeo você compartilha, joga lá no grupo do WhatsApp, joga no seu Facebook, nos ajuda a propagar o Evangelho através das lições da escola bíblica. E essa revista que nós estamos estudando é um assunto muito bom que fala sobre o avivamento, é algo que todos nós, que todos os cristãos precisam estudar e precisam saber e conhecer sobre este assunto. Nosso canal ele tem vídeos todos os dias, de segunda a sexta nós temos o oráculo do dia e aos sábados e aos domingos temos as lições da escola bíblica. Estamos estudando 2 revistas, uma é essa aqui, ó, Juízes e Ruth, e a outra é essa bem aqui, que fala sobre o avivamento, aviva a tua obra. Uma é da CPAD, essa é da CPAD e essa aqui é da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, né? E a CPAD significa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então temos 2 panoramas de estudo, 2 linhas de estudo e é muito bom você poder se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e estar aí atento, né? Sendo edificado com as lições da escola bíblica. Essa escola bíblica que ao longo dos anos, ao longo dos mais de 100 anos da nossa
igreja, né, Assembleia de Deus, já vem formando e já formou muitos pregadores de renome no Brasil e até fora do Brasil. Então, é importante que você invista um pouco do seu tempo estudando as lições da escola bíblica. Lembrando que esses vídeos da aula da escola bíblica aqui no nosso canal não substitui, em hipótese alguma, o estudo presencial na igreja aos domingos pela manhã. Então é importante que você também vá para a igreja, também estude lá com o seu líder, com o seu pastor, com o professor que Deus colocou ali para te ensinar. É importante que você honre o seu professor, é importante que você estude aqui com a gente e já vá para a escola bíblica conhecendo o assunto, sabendo do assunto, e se houver alguma dúvida ou se você discordar daquilo que eu falo aqui, não tem problema, você comenta aqui embaixo colocando o seu ponto de vista diferente, que nós teremos o maior prazer em esclarecer, em tirar suas dúvidas, e se você não concorda, não tem nenhum problema, a gente também vai conversar e a gente vai poder expor os nossos pontos de vista, porque o importante é que a gente cresça uns com os outros e aprenda uns com os outros. Eu tenho consciência de que eu não sei todas as coisas e eu estou aqui ensinando um pouco daquilo que eu aprendi e estou totalmente aberto também a aprender com você que está aí. Então, é importante a sua interação, é importante que você comente e coloque também o seu ponto de vista aqui para a gente poder debater. Gente, essa semana foi um pouco conturbada. Fim de semana passado eu trabalhei, não parei em casa, então não tive tempo de gravar com antecedência as aulas que eu geralmente gravo. Então, sábado e domingo eu não pude gravar as aulas da escola bíblica. Eu gravei o da PEC de Juízes e Ruth essa semana, acho que foi na quarta que eu gravei, e hoje eu estou gravando, hoje é sexta-feira, estou gravando essa lição aqui de número 12 da CPAD. Ambas as lições vão ser ministradas no domingo agora, e esse fim de semana eu vou gravar já a lição de número 13 de cada uma dessas lições, que é a última lição dessa revista, para ser ministrada, né, no próximo domingo. Então, na semana que vem vai ter um tempo maior para você estudar, mas essa semana, infelizmente, não pude fazer isso, mas a lição da PEC já está no canal para você poder acompanhar, e hoje estou gravando aqui, sexta-feira, a lição da CPAD, e aí amanhã geralmente as pessoas estudam no sábado, né? Eu tenho percebido que no nosso canal, quando é no sábado, as pessoas vão e assistem as aulas e o número de visualizações ele praticamente dobra. Então, não vai mudar. Se você estuda as lições no sábado para poder ministrar no domingo ou para poder estudar também na igreja no domingo, amanhã, sábado, a lição vai estar aqui para você estudar. Estou gravando hoje, sexta-feira, vou editar e vou enviar ainda hoje para no sábado você poder estar estudando as lições da escola bíblica, tá bom? Uma coisa muito importante, deixe também o seu like, isso nos ajuda bastante e nos faz perceber o nível, né, digamos assim, o nível de gostei das pessoas, né? A única forma que tem da gente saber se você está gostando não é através do seu like. Então, deixa aí o seu like no canal, no vídeo, né, pra gente poder saber. Então, vamos lá, vamos entrar na lição, que o assunto é super importante, o assunto de hoje. A introdução, ela diz assim, ó: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus, né, recebeu Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e para isso é necessário andar no Espírito. Então, gente, a lição de hoje ela vai trazer para nós um panorama, uma visão a respeito de andar sob, né, debaixo da vontade de Deus, debaixo da condução, debaixo da orientação do Espírito Santo. E é isso que a Bíblia ela nos ensina. É isso que a Bíblia frisa muito para que o crente ande de acordo com a vontade de Deus. E Deus ele fala muito com a gente.
Se você acha que Deus não fala, ou se você acha que Deus fala pouco, infelizmente você está errado. Deus fala muito com a gente. E o Espírito de Deus, ele fala muito com cada um de nós. Ele nos orienta, e ele nos orienta nos mínimos detalhes. O problema é a nossa falta de percepção, a nossa insensibilidade. Muitas vezes o ser humano é insensível à voz de Deus. Então, o problema não é Deus não falar, o problema é nós não ouvirmos o que Ele está falando. E a lição de hoje, ela vai tentar destravar ali os seus ouvidos, tentar tirar ali as escamas dos seus olhos, para que você tenha essa visão, esse conceito, esse conhecimento a respeito do quanto o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, fala com a gente. O primeiro tópico aqui é a vida no Espírito, e ela tem 3 pontos. Primeiro ponto, andando no Espírito. Olha o que diz aqui, ó. Na Bíblia, o verbo andar tem um sentido figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O andar em espírito, com o espírito com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada na palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada. Então, o primeiro ponto aqui importante é você andar, né? Andando em espírito. E nós precisamos fazer isso porque se não andarmos debaixo da direção do Espírito Santo, se não andarmos debaixo da orientação dele, com certeza vamos andar debaixo da nossa própria orientação, debaixo da nossa própria... de acordo com o nosso próprio conhecimento. E isso é muito errado. Isso é muito errado porque a gente tem uma visão limitada com relação às coisas. E o eterno Deus, ele tem uma visão mais ampla, ele consegue ver as coisas com maior clareza e ele sabe o que é melhor para nós. O segundo ponto aqui é por que andar em espírito, né? O primeiro ponto é andando em espírito. O segundo, por quê? Uma pergunta. O crente em Jesus Cristo deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o segundo ponto aqui responde uma pergunta: por que nós devemos andar em espírito? E a resposta é: porque se andarmos em espírito, vamos cumprir a vontade de Deus. Se não andarmos em espírito, vamos cumprir a nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, ela nos conduz à morte. E a vontade de Deus nos conduz à vida. E o terceiro ponto aqui, que também é uma pergunta: como andar em espírito? Percebe que a gente está progredindo em um conhecimento. Primeiro ponto, andando em espírito. Segundo ponto, por que andar em espírito? E nós já respondemos. E o terceiro e último ponto é como, né? Como andar em espírito. E o comentário diz assim, ó: não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverar com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito é preciso ter o Espírito Santo dentro dele e ser guiado pelo Espírito. Então, a última pergunta aqui desse ponto é como, né? Como eu posso fazer isso? E a resposta é entregando a sua vida de fato e literalmente a Deus. Se você entregar a sua vida a Deus, se você for deixar-se conduzir por Ele, você vai conseguir andar em espírito, você vai conseguir então
cada vez mais ouvir e perceber a visão de Deus para a sua vida, conseguir compreender o propósito de Deus para a sua vida. E todas as vezes que você der um passo em direção a Deus, Ele com certeza vai conduzir as demais coisas e você vai ver o agir de Deus direcionando e conduzindo a sua vida. O primeiro ponto é a vida no Espírito. A nossa vida, ela precisa estar direcionada e entregue ao Espírito de Deus. Assim vamos conseguir fazer a vontade dele. Só assim vamos conseguir fazer a vontade dele. Estou posicionando aqui melhor o relógio, que não quer. Agora. Então, entrando aqui no segundo. Entrando no segundo tópico, nós vamos falar sobre o confronto entre a carne e o espírito. E agora é que as coisas pioram. É um reloginho que eu coloco aqui para a gente saber o tempo. Senão eu posso passar do horário. Vamos lá agora, beleza. Dentro desse segundo tópico, que fala sobre o confronto entre a carne e o espírito, nós temos também 2 pontos aqui só. O primeiro é carne e espírito. Vamos entender um pouco a respeito disso. Primeiro ponto, carne e espírito, comentários assim, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as coisas, para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, olha só que coisa super importante aqui. Dentro de nós existem duas essências. Quais são elas? Primeira essência que nós vamos mencionar aqui é a nossa natureza carnal. Qual é a nossa natureza carnal? A nossa natureza carnal, ela é a nossa humanidade, é a nossa carnalidade, é aquilo que é voltado para tudo o que é material. Então, nós temos dentro de nós 3 essências, que é nossa carne, que é o nosso corpo, a nossa humanidade, a nossa parte tangível, e nós temos também o nosso espírito, que é a vida dentro de nós, nosso espírito, e temos também a nossa alma, corpo, alma e espírito. Como funciona isso então? Funciona da seguinte forma: o nosso corpo é aquilo que nós temos, que você já sabe. O nosso espírito é o fôlego de vida, é a nossa vida dentro de nós. E também temos a nossa alma. A alma não é o espírito não é a alma, e o corpo não é a alma não é o corpo, e o corpo não é o espírito. São 3 coisas diferentes. E então, o que acontece? Quando o ser humano morre, o seu corpo físico, ele se desfaz, ele se deteriora, ele apodrece, ele retorna ao pó.
Seu espírito, que é o fôlego, que é a sua vida, ela retorna a Deus. Lembra em Gênesis, quando diz que o Deus soprou nas narinas o fôlego de vida? Esse fôlego é o espírito. Isso retorna para Deus. E o que sobra? O que sobra é a nossa alma. Então, a nossa alma, podemos concluir que a nossa alma ela é a nossa consciência, ela é onde estão gravadas todas as coisas, as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, aquilo que fazemos, tudo está gravado na nossa alma. E só para tirar uma dúvida, a nossa alma não envelhece, tá? A nossa alma também ela não tem infância. A nossa alma, essa noção de tempo, infância, adolescência, juventude, a período adulto, né? Depois velhice, isso daí é uma classificação humana. A nossa alma não tem isso. Então, uma vez me perguntaram, e as crianças que morreram, né, vão ser beber lá no céu? Não, a alma não passa por esse processo de infância. A alma, ela é a alma, simplesmente. Então, o que nós podemos concluir aqui? Dentro do ser humano existe uma guerra, uma batalha entre o seu próprio corpo e o seu espírito. Aquilo que é a sua visão espiritual, aquilo que é o fôlego da sua vida. Então, o nosso espírito, ele tem a essência de Deus. Nosso espírito, ele tem a essência de Deus. E o nosso espírito, ele compreende, ele quer orar, o nosso espírito, ele quer ser alimentado, ele quer buscar a presença de Deus, porque ele veio de Deus, né? Nosso espírito, ele tem interesse nas coisas espirituais. Porém, a nossa carnalidade, o nosso corpo não quer. A nossa carne não tem interesse com as coisas espirituais. A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer ler a Bíblia, a nossa carne não quer adorar, a nossa carne não quer congregar, a nossa carne não quer participar daquilo que é espiritual. A nossa carne não quer nada disso. E é na nossa carne que o inimigo ele atua, que ele nos tenta, que ele nos provoca, é na nossa carnalidade, porque a nossa espiritualidade ela só é despertada no momento em que a gente passa a aceitar a Cristo, né, a entregar a vida a Ele. Então as nossas ações, as nossas decisões, elas são baseadas dentro dessas duas linhas aí, carne e espírito. E aqui é que entra o embate, aqui é que entra a grande luta, né, de todos os crentes. E o segundo ponto aqui dentro fala sobre as obras da carne. Então a Bíblia, eu estou falando isso, mas não é para você levar para um lado espiritual, né, tentar espiritualizar tudo, porque a Bíblia é muito prática. E tanto é que aqui nesse segundo ponto nós temos as obras da carne. Isso aqui facilmente você consegue ler, entender e saber. Isso aqui é carne. Então olha só. Em termos bíblicos, o grego sarx, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Então, muito simples, você sabe que a carnalidade, tudo aquilo que conduz e é conduzido pela carne, não agrada a Deus. Simples. Segundo a carta de Paulo aos Gálatas, as obras da carne são práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus. Então Deus exige de nós santidade e fidelidade à sua palavra, à orientação bíblica. E Paulo ele faz aqui uma lista de pelo menos 15 coisas que nós podemos classificar e entender que são obras da carne. Então vamos lá. 15 tipos, sem fechar a lista, pois no final ele fala, né, e acrescenta coisas semelhantes a essas. Então vamos lá. Essas obras podem ser classificadas em 3 categorias: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas e mau relacionamento humano. E o que mais? Vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a nossa leitura bíblica ela foi bem explícita com relação a esse ponto. Vai do 19 até o verso de número 25. Então, se você ler com calma, você vai ver que todos esses adjetivos, tudo isso que Paulo ele coloca como sendo obras da carne, são coisas que o ser humano precisa evitar se ele quer agradar a Deus e se ele quer ir para o céu. Porque o texto fala que os que praticam
tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entrando então aqui no terceiro e último tópico, vamos ver sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. E o primeiro ponto é o fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça e dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode... Eu vou repetir aqui. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Ele não pode ter amor sem ter fé. Ele não pode ter gozo, que é alegria, sem ter a benignidade, ou a bondade, ou a temperança. Então, um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é apenas um fruto. Então isso aqui serve para a gente explicar um pouquinho a respeito do fruto do Espírito. Que muita gente acha que só pode ter um aspecto do fruto, ou tem gente que acha que cada um desses adjetivos são frutos do Espírito, mas é apenas um fruto. Então, se eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho que ter todos dentro de mim. Eu tenho que ter todos esses adjetivos, eu tenho que cumprir tudo o que está escrito, que aqui nessa lista são 9, né? Mas entendemos que isso é apenas um fruto somente. Verso de número... o segundo ponto aqui dentro fala sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. Então aqui a gente vai perceber que são 9 aspectos. Na Bíblia, o amor ou a caridade, do grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Então, o primeiro aspecto aqui do fruto é o amor. Então, isso vem em primeiro, e o apóstolo Paulo também diz que o amor é o vínculo da perfeição. Sem o amor, todos os demais serão incompletos, né? E também poderemos até dizer que não será aceito por Deus se não tivermos o amor. Então, o segundo aqui, dentro dessa pequena lista, é a alegria. O terceiro é a paz de Deus, uma paz que excede, né, todo entendimento. O terceiro, longanimidade. Quarto, a fé, que não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural, é uma fé que vai além da naturalidade, mas é exatamente a capacidade de crer naquilo que é sobrenatural, naquilo que é até mesmo impossível. Essa é a fé, é também um aspecto do fruto do Espírito. A mansidão, a temperança e entre outras coisas. Mas a Bíblia vai dizer que contra essas coisas não há lei. Então, não podemos, fugiu agora a palavra que usa, não podemos excluir isso aqui. Não podemos nos tornar um cristão sem ter isso aqui. Porque isso aqui é o fruto do Espírito, é a comprovação de que o Espírito de Deus está na minha vida. Então, eu não posso dizer que eu tenho e que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho amor, se eu não tenho alegria, se eu não tenho paciência, se eu não tenho longanimidade, se eu não tenho uma fé no impossível, se eu não sou manso, se eu não tenho controle, que é a temperança, né? Então, eu não posso ser cristão e abandonar e ignorar esses aspectos aqui, que é o fruto do Espírito. E isso é avivamento. Ter isso aqui é o avivamento. O avivamento não é apenas falar em línguas e orar forte. O avivamento é ter esse fruto aqui do Espírito. E o terceiro e último ponto aqui é: contra o fruto do Espírito não há lei, que foi o que nós acabamos de falar, né? A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo
incisivo, categórico, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a gente poderia até dizer que a moral aqui da nossa lição é: temos dois panoramas agora. Você já compreendeu que existem as obras da carne, as obras e o fruto do Espírito. Você compreendeu que existem dois caminhos, duas influências. Então cabe a mim agora tomar a decisão, né? Se eu vou fazer as coisas que são conduzidas pela carne ou se eu vou fazer as coisas que são conduzidas pelo Espírito. Deus deu a mim a capacidade de decidir, de escolher. E um dia eu vou prestar conta com relação às escolhas que eu fiz aqui na Terra. A conclusão: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Agora eu peço a você: responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 5 perguntas. A primeira: qual o sentido do verbo andar na Bíblia? Segunda: de que maneira, de que a natureza carnal é alimentada? Terceira: segundo os termos bíblicos, o que é carne? Quarta: o que são as características essenciais para a vida e o caráter cristão? Quinta e última pergunta: o que quer dizer temperança? O que significa essa palavra? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para nos ajudar. E agora, no fim do vídeo, clica no botão aqui compartilhar e compartilha ele com um amigo, tá bom? Até a próxima. Fica na paz.